Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 23, versículo 26, que diz assim: Jesus a caminho do Gólgota. Continuação. Então retiraram dali e enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e jogaram a trave da cruz sobre seus ombros, obrigando-o a carregá-la a caminho atrás de Jesus. E uma grande multidão seguia Jesus, inclusive muitas mulheres que choravam e planteavam em desespero. Porém, Jesus dirigiu-se a elas e as preveniu: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes planteai por vós mesmos e por vossos filhos, porquanto eis que estão chegando os dias em que dirá: Felizes as estéreos e os ventres que jamais geraram e os seios que nunca amamentaram. Então clamareis às montanhas: caia sobre nossas cabeças, e as colinas cubra-nos, pois se fazei isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? E era levado com ele 2 outros homens, ambos criminosos, a fim de serem executados. Amém, né? Que Jesus estava seguindo para a cruz. Eles estavam carregando Jesus para a cruz. E aqui havia um homem que tinha chegado do seu trabalho, né? Que estava ali, Simão, o nome dele, Simão Cirineu, Cirene, né? De Cirene. Então ele estava chegando do seu trabalho, então os soldados pegou ele para ajudar Jesus a levar a cruz. Com certeza a cruz era muito pesada, porque nós entendemos que a cruz não era do tamanho de Jesus. A cruz não era para Jesus, era para Barrabás. E como a cruz era para Barrabás, a cruz que Jesus estava carregando era muito maior que ele e era muito mais pesada, porque Barrabás era muito grande, né? Então, nós entendemos isso, né? Até a cruz que Jesus carregou não era dele. Assim como tudo que ele sofreu ali era para mim e para você. Até a ira do Pai era para mim e para você. Mas Jesus se entregou à morte para nos dar vida e vida em Deus. E essa vida que está em Deus, ele nos entregou. E até a cruz que ele carregou era de Barrabás, não era dele. O que nós entendemos com isso, né? É o amor dele por nós. É a misericórdia dele por nós, que nos deu vida, que nos salvou, que nos deu a vida eterna em Deus. Esse grande amor de Jesus, que nos deu vida. E aqui conta, né, que quando Jesus estava indo, carregando aquela cruz, as mulheres gritavam e planteavam e choravam, junto ali, né, indo com Jesus. Só que Jesus para e olha para elas e diz: mulheres, por que choras? Não choreis por mim, mas antes chorei por vocês mesmos, pelo que há de vir ainda acontecer. E que vocês dirá: felizes é o ventre que não deu à luz, felizes é os seios que não amamentaram, para não ver o que irá acontecer com os vossos filhos. Então o Senhor está falando, né, que tudo que nós fazemos mal, aquele mal vem sobre nós. Se nós desejamos mal para o nosso próximo, aquele mal vem sobre nós. E o próprio Jerusalém estava matando o próprio Jesus. Então haveria de vir um mal sobre a vida deles, né? E então aqui Jesus ali alerta elas, né? Antes chorei por vocês mesmos pelo que há de vir. Então haveria de vir um grande mal sobre este povo, né? E aqui Jesus ali continua dizendo que e era levado com eles 2 outros homens, ambos criminosos, a fim de serem executados. Estes 2 outros homens, eram 2 homens, né? Um que estava à direita, um que estava à esquerda. Um que era culpado e um que era inocente. Então nós vamos ver mais adiante sobre esses 2 homens, sobre essa história linda, né? O que diz uma escolha. A escolha diz muito. Se você aceita a morte ou vida. Estes 2 homens que estão com Jesus, culpado, os 2 eram culpados. Jesus, entenda bem, não chegou para nos perguntar se somos culpados ou inocentes. Ele sabe. Ele sabe. Mas ele quer ver a nossa escolha.
Hoje nós temos o poder de escolha, vida ou morte, qual vai aceitar. Hoje nós temos o livre-arbítrio de escolha que o próprio Deus nos deixou. Cabe a mim e a você aceitar o caminho certo. O Senhor não quer o nosso sacrifício, mas Ele quer a nossa obediência. Aqueles que obedecem herdarão a vida eterna. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Aqueles que obedecem recebem vida em Deus. E é sobre isso que nós vamos ler amanhã, né? Na continuação. É sobre esta vida que o Senhor nos deixou, nos deu. E Ele entregou ali, começando na sua própria morte. Amém? Então que isso venha entrar no seu coração, na sua mente, nos seus ouvidos, na sua mente, no seu coração. E fazer morada, e você venha entender o sacrifício da cruz. Que possamos entender o que Jesus nos deu, vida eterna em Deus. O nosso nome escrito no livro da vida. É sobre isso. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.